Olá, esta é a turma 11º C e vamos levar-te a fazer uma viagem. Bem daí! Olá, o meu nome é Luana e sou aluna do 11º ano do curso de Línguas e Humanidades da Escola de Anselmo II de Alijó e estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre a luneta astronómica de Galileu, no âmbito da disciplina de História A. A luneta foi inventada em 1608 por Hans Lippershey, mas foi Galileu Galilei que a aperfeiçoou. Poliu e aprimorou pela sua própria mão novas lentes e, conjugando-as de forma mais eficiente, aumentou várias vezes a potência deste aparelho. Foi também Galileu Galilei, em 1609, a primeira pessoa a fazer uso científico da luneta, e apesar das imagens com pouca qualidade, fez várias descobertas que revolucionaram os estudos astronómicos, como as montanhas e crateras da Lua, os anéis de Saturno e as manchas solares. Descobriu ainda as fases de Vênus e os satélites de Júpiter, fundamentando assim cientificamente o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. O heliocentrismo é a teoria que coloca o Sol no centro do universo. Nessa época, a Igreja Católica defendia o geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo, o que provocou uma onda de entusiasmo, mas também uma onda de indignação e repúdio. Galileu foi julgado pelo Santo Ofício e condenado a renunciar publicamente às suas ideias e ainda à prisão por tempo indefinido. Apenas mais tarde, no século XVI, foi reconhecido o erro do julgamento de Galileu Galilei. Atualmente, a luneta está exposta no Museu Galileu, que pertence ao Museu da História e da Ciência de Florença, em Itália. Em 1836, todos os vestígios da oposição do heliocentrismo por parte da Igreja desapareceram. Olá a todos! Hoje vamos ficar a conhecer um pouco melhor a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos representou um conjunto de conflitos de caráter político e religioso, desenvolvidos entre diversos países da Europa, tais como a França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos e a Suécia, durante os anos de
1618 e 1648. Essas batalhas, que duraram 3 décadas, procuravam sobretudo o domínio da Europa. Teve início a 23 de maio de 1618 na região da Boêmia. A Guerra dos 30 Anos é dividida em 4 períodos. Muitos conflitos aconteceram durante esses períodos. Estima-se que aproximadamente 40 batalhas ocorreram durante esses 30 anos de conflitos. Por fim, a 24 de outubro de 1648, foi assinado o tratado denominado de Paz de Westfália, que pôs fim aos conflitos do continente europeu, permitindo a liberdade do culto para ambas religiões e acabando com a luta pela conquista dos territórios. A segunda fase da guerra ficou conhecida como Período Dinamarquês, que marcou o início da internacionalização do conflito. Olá, o meu nome é José Silva e hoje venho apresentar a ponte de Kirkbrooke que cruza o rio Severn em Shropshire, Inglaterra. A ponte Kirkbrooke foi uma solução encontrada para a passagem entre a cidade de Medley e Brusley, pois, por causa dos inconvenientes gerados pelo inverno, era muito difícil atravessar o rio. A ponte foi inaugurada em 1781, feita de ferro fundido, graças ao arquiteto Thomas Pritchard, que resolveu que o projeto deveria ser assim, mas não soube explicar o porquê, que acabou sendo uma inspiração para o uso generalizado do ferro fundido como material estrutural. Na segunda metade do século XX, passou por grandes obras, pois já estava muito degradada. Em 1934, foi designada Património Mundial da Unesco e também um monumento. Um dos fatores que levou a ponte Kirkbrooke fosse construída foi a necessidade de atravessar o rio rapidamente, diminuindo o custo de produção. Foi na manhã de 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, que sucedeu um violento terremoto em Lisboa, Setúbal e no Algarve. Foi na capital, onde se fez sentir mais intensamente que depois de alguns estudos, chegou-se à conclusão que foi atingida uma intensidade de cerca de 9 graus na escala de Richter. Posteriormente, foi acompanhado por um maremoto que varreu o antigo terreiro do Paço e também por um tremendo incêndio que durante cerca de 6 dias completou o cenário de destruição de toda a Baixa de Lisboa. Foi neste contexto de tragédia e confusão que Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal, então secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, revelou as suas grandes capacidades de organização ao encarregar-se da restituição da ordem. Enquanto isso, as pessoas influentes e a própria família real se afastavam de Lisboa, ficou célebre a política que adotou, de enterrar os mortos e de cuidar dos vivos. Impediu a fuga da população ao fornecer socorros e distribuir alimentos. Puniu severamente os que se dedicavam ao roubo de habitações e de imediato começou a pensar na reconstrução de Lisboa. Nesse mesmo ano, Manuel da Maia, engenheiro moro do reino, já se encontrava a estudar o problema da reconstrução e levantava 2 soluções: a de construir uma nova cidade sobre os escombros da antiga, ou então construir uma nova cidade em Belém, zona menos sujeita a abalos sísmicos. Escolhida a primeira das soluções, foi adotado um modelo em que eram proibidas as obras de iniciativa particular.
Os proprietários dos terrenos foram obrigados a reconstruir segundo o plano geral num espaço de 5 anos, sob pena de serem obrigados a venderem os terrenos. De um total de 6 plantas traçadas pelos colaboradores de Manuel da Maia, a escolhida foi a de Eugênio dos Santos, que chefiou os trabalhos até 1760, altura em que faleceu e foi substituído por Carlos Merdel, arquiteto húngaro imigrado em Portugal. Depois de tudo isto, Lisboa ficou com uma nova imagem, completamente diferente do que era anteriormente. A cidade medieval, de ruas estreitas, deu lugar a um traçado racional de linhas retilíneas, em que os prédios têm todos a mesma altura. De toda a cidade pombalina, assim designada por ter resultado da iniciativa do Marquês de Pombal, destaca-se a Praça de Comércio, majestosa sala de entrada na cidade, com a estátua equestre de Dom José I, monarca da altura. Obrigado a todos que viram este meu trabalho e, sobretudo, à senhora professora pela oportunidade. Espero que tenham aprendido algo mais com ele. Tudo está bem hoje em dia. Eis aqui a ilusão. Em 1755 pode chamar-se o ano dos terremotos, pois, para além do terremoto de Lisboa, existiram mais 3. A 7 de junho, na costa sul do Mar Cáspio, de 8.4 na escala de Richter, que matou 40.000 pessoas. A 27 de novembro, de 10 na escala de Richter, que se fez sentir em Málaga, na Espanha, e Menknes, em Marrocos, que resultou em 3.000 mortes. O padrão no beco do São Salgado encontra-se em Belém e marca um dos momentos mais cruéis e incompreensíveis do reinado de Dom José I, o julgamento e condenação dos távoras. Os távoras foram acusados de participarem no atentado contra o rei Dom José I, na noite de 3 de setembro de 1758, enquanto o mesmo regressava para as tendas de ajuda com a amante. A Marquesa Eleonor Távora, o seu marido, o Conde de Alvor, todos os seus filhos, filhas e netos foram encarcerados. E os conspiradores, o Duque de Aveiro e os genros dos Távoras, o Marquês de Alorna e o Conde de Autóguia, foram presos com os seus familiares. Os Távoras negaram todas as acusações que lhes eram feitas, mas ainda assim foram condenados à morte, e os bens dos acusados foram-lhes sequestrados. Para além dos condenados à morte, existiram dezenas de nomes sentenciados à prisão, apenas por terem envolvimento com a família. A sentença ordenou a execução de todos, incluindo mulheres e crianças. Foi no dia 12 de janeiro que começaram as execuções, começando pela Marquesa de Távora, Dona Leonor, que após muita tortura psicológica implorou para que a matassem depressa e então foi decapitada em um só golpe. Seguiu-se então Dom José Maria, a quem lhe partiram os braços e as pernas, enquanto era estrangulado, tal como o Marquês de Távora, o Conde de Autóguia e os plebeus Brás Romeiro, Manuel Ferreira e João Miguel. António Álvares Ferreira e José Policarpo seriam então queimados vivos, mas apenas António Álvares Ferreira o foi, já que José Policarpo não chegou a ser capturado. Todos tiveram os restos dos seus corpos queimados e as suas cinzas deitadas ao rio Tejo. O palácio do Duque de Aveiro foi demolido e o terreno salgado, para que nunca mais nada ali crescesse. Nesse preciso local, os designados de Beco do São Salgado, é possível encontrar-se o padrão do São Salgado com a seguinte inscrição: aqui foram arrasadas e salgadas as casas de José de Mascarenhas, exalturados às honras do Duque de Aveiro e outras, condenado por sentença proferida na Suprema Junta da Inconfidência, a 12 de janeiro de 1759, justiçado como um dos chefes do Bárbaro e execrando de desacato, que na noite de 3 de setembro de 1758 se havia acumulado contra a real e sagrada pessoa de El-Rei Nosso Senhor Dom José I, neste terreno infame, se não poderá edificar em tempo algum.
Ainda hoje, alguns historiadores portugueses debatem se os távoras eram realmente culpados ou inocentes. O primeiro Marquês de Távora foi D. Luís Álvares de Távora, por decreto de 6 de agosto de 1669, dado por D. Pedro II, que assim o recompensava pela sua extraordinária prestação militar nas guerras da Restauração. Era, simultaneamente, o terceiro conde de São João da Pesqueira e o 17º senhor de Távora, em Mogadouro. Até ao extermínio, em meados do século XVIII, houve 4 marqueses de Távora, todos eles figuras de grande destaque, quer em Portugal, quer na administração do Império Português, sobretudo na Índia. Olá a todos, o meu nome é António Fantinha, aluno da turma 11º C. E no trabalho que segue, vou apresentar a Liverpool and Manchester Railway, que é nada mais nada menos a primeira linha ferroviária do mundo a realizar o transporte ferroviário interurbano de passageiros. A seguinte linha ferroviária foi inaugurada em 15 de setembro de 1830 e prefazia o trajeto entre as cidades de Liverpool e Manchester, no noroeste da Inglaterra, Reino Unido. A Liverpool and Manchester Railway foi basicamente construída para tornar mais rápido o transporte de matérias-primas e produtos acabados entre os portos de Liverpool e os moinhos em Manchester e cidades vizinhas. Esta linha esteve operacional entre os anos de 1830 a 1845. Em 1845, a Liverpool and Manchester Railway foi absorvida pela sua parceira principal, a Grand Junction Railway. No ano seguinte, a Grand Junction Railway fazia parte da London and North West Ham Railway. Muito obrigado, espero que tenham gostado e agradecer muito mais à professora Alonso pela oportunidade de realizar este trabalho. A Liverpool and Manchester Railway esteve ativa desde o ano da sua inauguração, em 1830, até 1845, passando a pertencer um ano depois à London North West Ham Railway. A linha encontra-se na localidade de Lancashire. Olá, o meu nome é Tomás Félix e hoje venho falar-vos sobre a loja Macy's. A primeira loja Macy's foi aberta em 1840. Antes da Macy's se tornar esse sucesso estrondoso, o seu fundador, Roland U.C. Macy, havia falhado 4 vezes em lojas que ele abriu em Nova York e em outras cidades dos Estados Unidos. O êxito nos negócios só chegou na sua quinta tentativa, já próximo dos 40 anos. Porém, Mr. Macy faleceu 20 anos após a inauguração, aproveitando bastante todo o resultado do seu esforço. Desde a sua criação, a loja do departamento Macy's New York mudou a forma como os americanos consomem e também influenciou totalmente os turistas brasileiros. Isto só acontece em 1850, na Revolução Industrial, quando o capitalismo industrial pode contar mais com o consumo do mercado interno. A princípio, a Macy's funcionava apenas como uma loja que vendia botões e produtos para confecções. Era uma verdadeira catedral do consumo e do comércio a retalho. Fornecia emprego a centenas de caixeiros que passavam a integrar as fileiras das novas classes médias. Estes caixeiros das lojas de moda eram designados de cavaleiros de metro, porque vendiam tecidos e o metro era o principal instrumento do seu ofício. A primeira mulher a trabalhar na Macy's foi no ano de 1866 e ficou mais de 50 anos na empresa. Foi daí que a Macy's passou a vender vestidos. Desde 1924, a Macy's New York de Herald Square é considerada a maior loja do mundo. A Macy's New York é uma loja muito conhecida pela variedade de produtos e marcas. Localizada na região de Herald Square,
Esta mega loja de 9 andares é passagem obrigatória de todos os visitantes de Nova York, seja para fazer compras ou apenas para a conhecer. Em termos de comparação, seria como se fosse um centro comercial, porém no lugar de várias lojas. Tem a divisão por departamentos com marcas famosas para escolher. Sofia Pereira, encontro-me agora na praia junto ao Pampelido entre as freguesias de Perafita e de Labra do concelho de Matosinhos, com o objetivo de relembrar tanto o passado como o presente deste obelisco. Vejo que assinou para que se realize esta obra. Quais os motivos que a levaram a assinar? Boa tarde. Eu assinei porque, para além de relembrar o desembarque de 1832, vai tornar a praia mais apelativa à visita de turistas. Já a pensar no futuro, a continuação de uma boa tarde? Pois é. Este obelisco da Praia da Memória, que serve para relembrar o desembarque de dia 8 de julho de 1832, comandado por Dom Pedro IV, composto por um exército de 7.500 homens, tinha o intuito de instaurar no país um regime moderno e liberal. Erguido por subscrição pública, um obelisco destinado a lembrar este acontecimento. Começou a ser construído a 1 de dezembro de 1840, terminando em 1864. Foi classificado como Monumento Nacional em 1880. Construção em granito, com 2 coroas metálicas observáveis no topo e com 4 calcários na sua base. Por último, foi restaurado em 2001 por iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos. Sofia Pereira, Rita Santos, na televisão. A Praia da Memória teve várias denominações, nomeadamente Praia dos Ladrões, Praia da Arenosa e também Praia de Pampelido. Olá, estou aqui para vos apresentar o meu trabalho no âmbito do projeto Aqui à História. A Estátua da Liberdade é um monumento localizado numa pequena ilha na entrada do Porto de Nova Iorque, considerada Património Mundial da Unesco e desde 2007 é também considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Foi com a Estátua da Liberdade que o povo francês presenteou a nação americana em comemoração do centenário da sua independência, em 1876, uma batalha vencida pelos norte-americanos contra os ingleses. Projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, a estátua era, à época, um verdadeiro colosso, com os seus 46 metros de altura e outros tantos de estalo. Ainda hoje, a Liberdade é a estátua mais pesada do mundo, às 127 toneladas da estrutura interna e 31 toneladas do revestimento de cobre. Somam-se 24.000 toneladas das fundações e pedestal, revestida a granito, partindo de ampliações sucessivas de seções da maquete em gesso. Bartholdi fabricou em madeira dura os moldes em que foram marteladas e esculpidas as finas placas de cobre que revestem a estátua. O processo foi extremamente minucioso e demorado, quase artesanal, contando o escultor com a colaboração do ateliê parisiense Gaget, Gautier e Compagnie. No porte e nas vestes, a Liberdade assemelha-se a uma deusa da antiguidade. O fogo da tocha, retida pelo braço direito, representa a liberdade do povo, enquanto o braço esquerdo acolhe as tábuas com a inscrição em caracteres romanos. 4 de julho de 1776, data da independência dos Estados Unidos da América. Símbolo dos ideais iluministas da Revolução Americana, a estátua converteu-se no ex-libris da cidade de Nova Iorque, a quem os habitantes carinhosamente chamam Miss Liberty.
Sabias que o nome original da estátua é Liberdade Iluminando o Mundo? Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra passou por um período de intensa prosperidade económica. A agricultura registrou um desenvolvimento bastante notável e, se não mesmo, revolucionário. No entanto, existiram várias condições para o sucesso inglês, e entre todas essas condições, a que mais se destacou foi os progressos e os avanços agrícolas. Nessa época, em Inglaterra, um grupo de grandes proprietários empenharam-se em rentabilizar as suas terras, pondo assim em prática novos métodos de produção e cultivo. Este sucesso gerou um grande entusiasmo, originando assim, rapidamente, uma mudança gigante na agricultura inglesa. Jethro Tull, um grande proprietário do sul da Inglaterra, inventou a máquina de semear. Esta máquina permitia que os agricultores espalhassem as sementes em filas bem espaçadas, numa profundidade específica. Antes disso, os agricultores simplesmente mandavam as sementes para a terra, para que crescessem onde quer que caíssem. Esta invenção deu aos agricultores muito mais controle sobre a profundidade em que a semente era plantada e a habilidade de cobri-las imediatamente, sem ter que fazer outra volta por todo o terreno. Este controle também originava a que as sementes germinassem com mais consistência. Esta máquina de semear era puxada por um cavalo, um animal bastante mais rápido e ágil do que o boi, e cuja utilização se vulgarizou na agricultura inglesa. Considerado assim, um passo bastante maior e notável na mecanização agrícola. A máquina de semear foi adotada na maioria das grandes quintas britânicas. O século XVII foi marcado pelo salto tecnológico nos transportes e alfaias agrícolas. Olá a todos, sou Mariana Cardoso e venho apresentar-vos um trabalho no âmbito da disciplina História. O trabalho que vos venho apresentar é uma ponte em estrutura metálica construída entre 1881 e 1888, com a funcionalidade de ligar a cidade do Porto a Vila Nova de Gaia. A construção da ponte Dom Luís I teve início em 1881. Inaugurando-se a 31 de outubro de 1886. É uma ponte de estrutura metálica ligando as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. Esta construção veio a substituir a antiga ponte pêncil que existia no mesmo local. A ponte foi construída na segunda metade do século XIX. O comércio progredia na cidade do Porto, o trânsito entre Porto e Gaia crescia a olhos vistos e a ponte pêncil não chegava para a circulação. Por proposta da Lei de 11 de fevereiro de 1869, o Governo determinou a abertura ao concurso para a construção de uma nova ponte metálica sobre o Rio Douro. Após o Governo não ter aceito uma série de propostas que não serviam para a eficaz ligação entre os núcleos urbanos Porto e Gaia, o Governo impôs a premissa necessária à concessão de uma ponte com 2 tabuleiros.
Apresentaram-se numerosos concorrentes e a proposta vencedora foi de uma empresa belga, Société de Villebroek, com o projeto de engenheiro Théophile Schering, discípulo e colaborador de Gustavo Eiffel, que já tinha sido o autor da concepção e chefe da equipe e projeto da Ponte Dona Maria Pia. A ponte Dom Luís I tem um comprimento total de 385,25 metros, um peso de 3.045 toneladas. O seu arco mede 172 metros de corda e de flecha 45 metros. Uma das suas características é ter 2 tabuleiros metálicos rosa. Em 1888 foi inaugurado o tabuleiro inferior, a sua entrada em total funcionamento para peões e veículos automóveis. E só a 18 de setembro de 2005 foi inaugurado o tabuleiro superior, linha D do metro do Porto. A ponte Dom Luís I está incluída no sítio Centro Histórico do Porto, Património Mundial da Unesco. Espero que tenham gostado e até para o ano. Foi uma ponte com portagem 5 réis por pessoa, instituída um dia depois da inauguração do tabuleiro superior, a 1 de novembro de 1886, e que só deixariam de ser cobradas a 1 de janeiro de 1944, ou seja, quase 58 anos depois. Olá, o meu nome é António Moraes, estudante da Escola Básica e Secundária da Lijó, e hoje venho falar-vos do Flatiron Building, o gigante prédio situado em Manhattan. Para saberem mais informações sobre esta maravilhosa obra arquitetónica, assistam ao seguinte vídeo. O Flatiron Building foi um dos primeiros arranha-céus a serem erguidos em Nova York, Estados Unidos. Foi inaugurado em 1902 e está localizado entre a Fifth Avenue, a Broadway e a 23rd Street. E originalmente era chamado de Fuller Building, que tinha como objetivo fazer de sede à empresa Fuller Constructor Company. Na altura, foi considerado como um dos prédios mais altos do mundo, chegando mesmo até ser chamado de arranha-céus. Tem esse nome devido à sua forma triangular, que se assemelha a um ferro de passar a roupa. O nome Flatiron veio da palavra iron, que significa ferro. Um dos vértices tem, inclusive, um vértice de 25 graus e, inevitavelmente, 2 dos 3 lados do edifício convergem em uma curva de apenas 2 metros de largura, formando um túnel de vento aerodinâmico em seu redor. Desenhado pelos arquitetos Daniel Burnham e Frederick Dinkelberg, conta com um estilo único, composto por 3 correntes arquitetónicas, o Beaux-Arts, a arquitetura renascentista e o neo-renascimento. Possui 91 metros de altura, num total de 22 andares. A estrutura do Flatiron Building é composta por cerca de 3.500 toneladas de aço, que é um material muito forte e resistente e podia-se montar rapidamente no caso de edifícios altos. As paredes exteriores das fachadas não suportariam cargas, então foram preenchidas com janelas de dimensões maiores que o convencional. Este sistema foi denominado de parede cortina e foi um dos inúmeros avanços tecnológicos que este prédio continha. Para o projeto deste edifício, o engenheiro Daniel Burnham dividiu as 3 fachadas, com um sólido aspecto de calcário e com um tom de terracota, e tudo ricamente ornamentado com desenhos, reforçando a sua beleza e a sua força visual. Por dentro, contém 20 escritórios, com casas de banho em cada andar, é ricamente mobilada com quadros
e fotografias históricas, que contam um pouco como foi construído. Foi designado, em 20 de novembro de 1979, um edifício do Registro Nacional de Lugares Históricos, bem como, em 29 de julho de 1989, um Marco Histórico Nacional. Tornou-se num dos pontos turísticos mais famosos e mais visitados de Nova Iorque, que chama a atenção, principalmente, pelo seu formato totalmente diferente, muito mais estreito que o comum. Então, quando viajar para Nova Iorque, não se esqueça de visitar o Flatiron Building. Flatiron Building é um dos prédios mais famosos e conhecidos de Nova Iorque. Ele serviu de palco em vários filmes e séries de cinema, entre eles o filme Homem-Aranha 2.